Durante mais de 10 anos, a creepypasta descrita como aquela onde o Exército Vermelho matou Adeus foi considerada como perdida. Muitas descrições dessa creepypasta foram feitas em sua busca, algumas precisas e outras bastante equivocadas. Algumas histórias também foram propostas como sendo a creepypasta original, mas apenas em janeiro de 2023, o usuário Achanlo do Reddit a redescobriu. Esta não é a creepypasta original, mas sim uma recriação, baseada nos relatos anteriores à redescoberta da mesma. Mesmo agora eu me pergunto se não foi aquele maldito frio siberiano que nos trouxe o feitiço da histeria coletiva e da alucinação compartilhada. O que mais poderia explicar a realização carnal dessas horríveis palavras nietzschianas? Está morto e nós o matamos, e não me atrevo a falar o seu nome. Lembro-me das descrições dos homens esticando aquela maldita pele entre eles para o fotógrafo, e do estranho reflexo da lente que amaldiçoou a imagem durante a revelação, e a qual nenhum deles havia testemunhado na época. Não sou de forma alguma um homem espiritual. Fui criado em uma época de razão e ciência, e nunca fui dado à superstição e à armadilha do mito. Quão espantosamente irônico é que agora eu deseje que exista algum poder para invocar, para me prostrar e para implorar por misericórdia. Agora podemos ter certeza que no vasto cosmos, além do alcance dos nossos instrumentos astronômicos, não haverá nada a nos responder, a não ser com um silêncio uivante. Entenda que durante as guerras eu vi coisas que nenhum homem deveria ver, e na verdade eu pensei que nenhum homem seria capaz. Lembro-me de uma outra fotografia de estranha semelhança com a que eu já mencionei, e, embora eu não estivesse pessoalmente presente durante o seu registro, mais tarde eu a usei e fiz com que ela representasse com seus detalhes horríveis a evidência física impressa para sempre por algum perturbado fotógrafo. Ela é uma infeliz relíquia do nosso primitivo passado, muitas vezes revivida em tempos de inimaginável pressão. Eu não sei por qual razão eles escolheram captar aquele momento, como se quisessem memorizá-lo, congelá-lo tão solidamente como a infernal paisagem finlandesa à sua volta. Na fotografia estava espalhada entre vários galhos e esticada pela mão de algum anônimo soldado a pele de um ex-companheiro. O efeito era como de asas pálidas de um anjo ou de algum morcego monstruoso preso nas árvores. Numa carroça próxima foram colocados os outros restos. Um pedaço da perna, uma mão congelada e o mais terrível de tudo, a cabeça de um homem traído por seus companheiros, com os olhos fechados como se estivesse dormindo. Ele não poderia ter mais de 20 anos de idade. Atrocidades como estas eu testemunhei durante a guerra, mas tudo me parece agora uma memória distante, restos de uma época classificada por muitos como mais inocente. Lembro-me dessas imagens perversas da barbárie humana, apenas porque elas são insignificantes em comparação com as outras obtidas naquela expedição. Nós não havíamos viajado para aquele país inóspito com nenhum propósito realmente tangível. Um colega, cujo nome era Richard Tater, havia proposto uma absurda hipótese. Ele era tanto um homem de ciência quanto de educação católica, cujos princípios nunca o abandonaram, mesmo quando ele ganhou destaque em seu campo, como geólogo e historiador.
Ambos éramos veteranos de guerras e tivemos a infelicidade de viver para ver as primeiras rajadas de uma que começou em algum país remoto do leste, prometendo ser pior do que as suas antecessoras. Ele me falou de sua crença. Digo crença, pois seria um exagero chamar a isso de uma hipótese testável. A de que Deus tinha abandonado a humanidade aos seus próprios desígnios, como evidenciado pela sucessão de guerras e pelo advento de horrores como o gás mostarda e a bomba atômica. Perguntei a Richard, brincando, o que Deus faria então com todo o seu tempo infinito, e se ele iria ficar apenas observando as paisagens da Terra. Enquanto eu esperava uma resposta jocosa, os olhos do meu companheiro se abaixaram e ele suspirou. Sem dizer uma palavra, ele retirou da mesa do escritório um livrinho encardido, como um diário pessoal de algum homem da fronteira. O abrindo diante de mim, ele mostrou um texto manuscrito minúsculo e de conteúdo indecifrável. Eu lhe perguntei que língua era aquela e ele explicou. A língua de Javé, da qual eu passei o último ano traduzindo algumas partes. Parece seguir alguma variedade antiga do sânscrito, com ocorrências bizarras de grego, romano e até do russo moderno. Eu a recuperei durante uma pesquisa geológica para as usinas hidrelétricas ao longo de Angara. É uma cabana remota com poucos móveis rústicos. E acredite, nenhum homem sobreviveria nela. Nem dentro dela ou nos arredores eu encontrei ferramentas ou sinais de algum caçador. Não havia nem mesmo uma fogueira para cozinhar ou uma cama. Era uma cabana estéril, mas claramente bem conservada e de sólida construção. Em um ano, traduzi apenas uma frase das cerca de 400 páginas. Uma frase dentro daquelas linhas apertadas e enlouquecedoramente condensadas de prosa. Ela dizia, "Vou me esconder." E havia a assinatura no final do estranho diário. Estava em inglês inconfundível. Javé. O que mais pareceu perturbar o pobre Richard foi a evidente conclusão do livro de memórias, cujos detalhes permaneceram um mistério para ele. Seu estranho comportamento durante o ano passado não passou despercebido para mim, mas eu não racionei que isso fosse mais do que a tensão de um estudioso sobrecarregado e das pequenas e frequentes dores da idade. E agora ali estava ele, se recusando a ceder na sua crença sobre a autenticidade do seu artefato. Bem, que ele era real eu poderia atestar. Eu concordei que alguma pessoa teria assinado aquelas iniciais estranhas. Mas chegar ao ponto de dizer que o próprio Deus havia escrito aquilo era um absurdo do tipo mais perturbador para mim. Mas Richard não se deixou aquietar. Então eu decidi tirar uma licença para nós dois, na esperança de que uma outra ida àquela cabana, que sem dúvida àquela altura estaria há muito tempo arruinada pelos elementos, acalmaria sua mente sobrecarregada, e ele voltaria a enxergar racionalmente. Com essa agenda, nós partimos para a Sibéria, percorrendo uma parte do caminho pela linha ferroviária principal de Baikal a Amur, uma grande maravilha da engenharia, iniciada por multidões de prisioneiros de guerras alemães e japoneses, e concluída pelas mãos voluntárias de jovens russos anos mais tarde. Richard revirou seu maldito livro durante toda a viagem, como se ele ainda pudesse extrair alguma informação de suas divagações. Ele evitava até mesmo observar a paisagem da zona rural pela qual passávamos, mas em determinado intervalo ele fez uma estranha divagação.
Se o permafrost algum dia derretesse, os trilhos e o trem estariam condenados. Eles afundariam na lama. Ele disse isso sem nenhuma explicação, e depois ficou em silêncio até partirmos para o trajeto a pé da nossa jornada. E, dessa fria e tranquila jornada, eu pouco posso dizer. Richard ocupou-se com seu livro, ainda mais absorto nele do que antes, de modo que a tarefa de navegação recaiu inteiramente sobre mim, e com apenas alguma dica ocasional do meu colega sobre onde se localizava sua cabana fantasma. Talvez por algum bizarro sexto sentido ou apenas sorte, ele nos conduziu até o local sem quase desviar a sua atenção da sua leitura. E lá realmente estava a cabana. Os bancos de neve quase a cobriram, e iniciamos a tarefa de cavar um caminho até a única porta, um trabalho na qual Richard nunca vacilou. Com a neve removida, ele entrou na cabana com zelosa determinação, e sua anterior descrição se mostrou verdadeira. A sala solitária não continha nada de significativo, exceto um banco e uma mesa, além da sua própria rústica construção. Se Richard esperava encontrar o Senhor Todo-Poderoso sentado em seu trono e cercado por querubins cantores, ele ficou profundamente desapontado. Mas ele não demonstrou nenhum desespero. O fato de a cabana estar ali parecia prova suficiente para ele, e ele insistiu em se sentar naquela feia mesinha e examinar mais detalhadamente o seu livro, como havia feito no ano anterior. Não questionei a ele sobre isso, esperando que uma hora ou mais de contemplação talvez pudessem quebrar a sua obstinação. Mas enquanto eu tremia lá fora, eu fiquei cada vez mais preocupado com o homem lá dentro. Depois de uma hora, de acordo com o meu relógio, ele saiu da cabana abandonada, com os olhos bem arregalados, e por um breve momento eu realmente fiquei com medo dele. "Os cadernos! Me dê os cadernos!" Foi o que ele disse. Nós tínhamos trazido conosco, entre os suprimentos básicos, nosso equipamento acadêmico habitual, com bastante papel e canetas. Mas ele mal podia esperar que eu revistasse os pacotes e os abrisse. Ele os rasgou e atirou os itens na neve, apressadamente os revirando até que ele encontrasse o que desejava. Com isso, ele voltou para a mesa lá dentro, sem nem mesmo fechar a porta atrás de si. Com uma relutância que eu não compreendia na época, mas que sei agora era totalmente justificada, eu me aproximei por trás. Seus ombros e o braço que segurava a caneta se agitavam, como se ele tivesse sofrido alguma convulsão, ou se o frio tivesse atingido de forma drástica. Chamei o seu nome e nenhuma resposta. E quando fiquei perto dele para ver o que ele estava transcrevendo para as páginas em branco, eu fiquei tonto. Nenhum homem poderia escrever tão rapidamente, tão febrilmente. Sua mão se movia como as asas de um inseto. Em segundos ele preenchia uma página e passava para a próxima. E percebi com terror que o seu estranho exercício de destreza não estava produzindo borrões como eu presumira, mas sim caracteres russos legíveis. Deduzi de algumas frases perdidas que ele parecia estar escrevendo a Bíblia Sagrada inteira, como se de memória. Mas o tempo todo ele segurava na outra mão aquele maldito diário, que estudava enquanto escrevia. Me recusei a acreditar que ele estava realmente traduzindo aquela demencial relíquia. Certamente um homem com sua formação poderia recitar a Bíblia. Isso não era algo inédito entre homens dedicados. Mas em poucos minutos ele concluiu o livro das Revelações e continuou escrevendo, ainda olhando para a sua descoberta. E essa loucura continuou por talvez uns 40 minutos,
até que ele preencheu cada pedaço de papel em branco que havíamos trazido. Então o feitiço da loucura pareceu abandoná-lo, pois ele finalmente ficou parado, sentado à escrivaninha, respirando pesadamente, com o suor o cobrindo apesar do frio. Ele deixou o velho diário de lado e se virou para mim. E jamais esquecerei o que vi em seus olhos, as tristezas e horrores que eles continham. Aqueles não eram mais os olhos de Richard. Não foi a voz de Richard que falou, mas alguma coisa destruída. Nós o matamos. Nós o matamos. Nós realmente o matamos. Ele repetia isso e nenhuma das minhas tentativas o tiraram do seu estupor. Ele logo perdeu as forças e deslizou o corpo contra uma das paredes, se sentando indefeso no chão e murmurando para si mesmo. Eu sabia que agora nós estávamos em apuros, devido ao estado mental do meu companheiro. Preparei uma refeição para nós com um aparelho de cozinha portátil e insisti para que ele comesse alguma coisa, o que ele fez sem nenhuma motivação e apenas por minha vontade. Eu esperava lhe dar tempo para recuperar as forças e o juízo, para que nós pudéssemos fazer a viagem de volta. Entretanto, a mesa e os seus livros espalhados me chamaram a atenção. Eu não queria realmente alimentar os seus delírios, mas eu também conjecturei que talvez as suas divagações transcritas tivessem alguma chave para o seu súbito estado maníaco. Comecei com o primeiro livro. Como mencionado anteriormente, esta parecia ser uma transcrição da Bíblia do rei James, mas não sem desvios que me deixaram perplexo. Eu não sou teólogo, mas mesmo meu conhecimento superficial do texto me disse que essa tradução tinha acréscimos. Alguns parágrafos inteiros que nenhuma Bíblia continha. Esses adendos e divergências variavam, desde grandes alterações no texto original até a passagens completamente novas, acrescentando detalhes ou mesmo contestando as tradicionais. Isso continuou e parecia que nenhuma página sobreviveu inalterada. Não consegui descobrir mais nada e segui para o livro das Revelações, cujos detalhes já estranhos e apavorantes adquiriram um terror e uma clareza insondáveis. Além dessa tradução, iniciou-se o que eu presumi ser um diário em primeira pessoa. Começava com Eu Sou e retratava uma história inacreditável, como uma mitologia sombria e esquecida. O fato de essas palavras terem nascido da imaginação de Richard me deixou enojado. Parecia que ele havia se convencido de que estava traduzindo as próprias memórias de Deus em carne e osso, que desceu dos céus, assumiu a forma mortal como seu filho antes dele e se escondeu nas florestas, o mais longe possível do homem. Seguiram-se, então, descrições tão vívidas de loucura que eu me perguntei depois se eu não teria imaginado ter feito aquela terrível leitura em algum tipo de surto. Ele descreveu anjos sendo cozidos em uma grande sopa e consumidos antes de sua partida, para que ele não precisasse se banquetear com os animais ou plantas do nosso mundo. Foi contada em detalhes a sua agonia de assumir a forma física, a condensação de sua totalidade em uma singularidade, e que levou anos para assumir uma forma satisfatória. Ele descreveu aqueles anos como uma peregrinação líquida, como sendo um fantasma de névoa sangrenta assombrando as florestas. Ele falou das guerras, com um distanciamento tão apático que me perguntei o quão cruel essa pessoa deveria ser,
para descrever o sofrimento em termos tão insensíveis. À medida que a dissertação prosseguia, ela tornou-se um discurso de excepcional duração. Repetidas vezes, o escritor insistiu que ele estava isento de culpa, sem culpa e totalmente inviolável em todos os aspectos. A degradação de sua consciência suprema a uma mera massa de gordura e impulsos elétricos o agonizou e pareceu incutir nele uma espécie de loucura. De todos os homens, ele elogiou a Hitler, Stalin, Gengis Khan e tantos outros carniceiros anônimos, que enchem as nossas manchetes com atos aberrantes de depravação contra os seus semelhantes. Eles detinham a chave do céu, afirmou ele. Joguei o livro fora e já estava me preparando para sairmos imediatamente. Mas Richard, de repente, ficou em pé e pegou minha mão. Ele olhou nos meus olhos com determinação reforçada, não com a tristeza estúpida que expressou anteriormente. Leia o resto, ele disse. Leia o resto. Presumi que ele não tinha intenção de permitir a nossa partida até que eu o fizesse, e também temi que o seu estado pudesse piorar diante da minha recusa. Então comecei com o último livro, e seu conteúdo me desarmou de toda razão e racionalidade, assim como a tradução dele evidentemente fez com o pobre Richard. O narrador não havia fornecido nenhuma data, mas eu deduzi das descrições dos campos de trabalhos forçados que pouco tempo havia se passado após o final da Segunda Guerra. O Exército Vermelho o havia encontrado por acaso e imediatamente perceberam que olhavam para o rosto de Deus. Embora esse rosto fosse uma confusão de olhos, nariz, barba e cabelos sujos e desgrenhados, como uma pessoa totalmente alienada da humanidade. Os militares e cientistas não o contemplaram com admiração, mas sim com terror. E não se prostraram aos seus pés para adorá-lo e oferecer lágrimas. Ao contrário, eles imediatamente o amarraram como prisioneiro e o levaram para uma instalação. E tal era a sua deterioração física e mental naquele momento que ele não pôde resistir. Um ódio inato arrebatou seus captores. Alguma repulsa primordial pela sua descoberta os fez levarem adiante os seus atos. Até mesmo os cientistas encarregados de analisar o espécime, na esperança de que ele pudesse conter segredos benéficos para os soviéticos, apressavam-se em sua tarefa e apenas timidamente se aproximavam do estranho na camisa de força. Não por medo, mas sim por desgosto. Algum valor científico existia nele. E quando mais nada foi possível de se extrair, os oficiais resolveram colocar um fim nisso. Durante 10 anos, eles tentaram executar aquela criatura de olhos turvos, que se autodenominava Javert, quando ainda conseguia falar. Ele sobreviveu ao pelotão de fuzilamento, contorceu-se na ponta de uma corda durante meses, sofreu queimaduras e eletrocução. E cada nova tortura parecia minar a vontade e a constituição do temido prisioneiro. Por fim, várias explosões de hidrogênio detonadas sucessivamente se revelaram eficazes na penetração do seu corpo. Ele parecia uma vítima comum de queimaduras. E sua condição agora era tão catastrófica que, quando um oficial solitário se aproximou e disparou um único tiro da sua pistola, ele conseguiu despachar finalmente a coisa. Oficialmente, ele foi executado por crimes contra a humanidade. Mesmo trêmulo, eu consegui reunir rigor científico suficiente
para perguntar a Richard como esta narrativa tinha continuado, se o seu autor foi assim aprisionado e abusado. Richard respondeu com uma expressão ausente de emoções. Permitiram que ele continuasse escrevendo, que documentasse tudo que lhe foi infligido, e ele escreveu até o fim. Ele sabia como e quando iria morrer. Ele sabia qual seria o seu futuro. Então levaram embora o diário e detonaram a primeira bomba. Agora, eu só posso especular o que aconteceu com Richard. Desde o retorno daquela terrível excursão, ele desapareceu, e eu temo pior para ele. Mesmo agora, eu ainda questiono a minha recordação destes acontecimentos, sem a única testemunha para atestar a veracidade das minhas lembranças. Perguntei a um amigo pessoal, que ocupa um alto cargo nas Forças Armadas, e ele apenas riu das minhas perguntas. E eu não o culpo. É claro que tal loucura não ocorreu, e se por algum acaso insondável isso acontecesse, não haveria nenhum registro da sua ocorrência. Antes de sua fuga, Richard levou consigo o diário e suas aparentes traduções, e nada resta do evento, exceto o que eu escrevo agora. Pensei em apenas enterrar tudo nos recônditos da minha mente, aceitando a triste deterioração do homem outrora orgulhoso que eu era. Mas uma certa suspeita crescente, persistente nas fronteiras da minha imaginação envelhecida, me obrigaram a registrar isso para a posteridade. Mesmo quando suspeito que tal ação em breve será algo bastante discutível. Me perdoe pela minha digressão filosófica. Não é algo do meu estilo, mas possivelmente é algo condizente com a conclusão desta narrativa. Se aquela coisa, que não mais nomearei aqui, foi morta por crimes contra a humanidade, e o nosso mundo ainda persiste, esse paradoxo não leva à conclusão de que estamos de alguma forma livres de um grande e incognoscível mal que prevaleceu sobre nós desde o início dos tempos? Nós não deveríamos ter visto uma nova era, como aqueles jovens esperançosos proclamam em suas canções? Se a fonte maligna foi cortada, de onde surgiram os novos terrores? Por que o mundo simplesmente não desapareceu como Richard fez? E por que, quando eu me deito à noite e olho para o vazio sem fim das noites sem nuvens, meus olhos fracos percebem cada vez menos estrelas a cada dia que passa? Nós já o tínhamos encontrado, mas Deus agora está morto, e fomos nós que o matamos.